O que é isso, justiça de Deus? Pois, é isso que nós vamos falar nessa tarde com a ajuda do Senhor. Paizinho amado, nós pedimos, Senhor, que Tu fales aos nossos corações a Tua palavra, nos instruas na Tua palavra, para que nós possamos crescer por ela, Senhor, cada vez mais a Tua imagem e semelhança, e cada vez menos a nós próprios, Pai. Obrigado, Senhor, por esta tarde, por os Teus filhos, Tuas filhas que vieram até este lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 3, versículos 21 a 22. Romanos 3, 21 e 22. É assim. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Uau! Independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. A palavra de Deus é a lei e os profetas. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Você crê? Amém. Porquanto não há distinção. Deus não faz distinção. Se alguém aceita Jesus, recebe a justiça de Deus. É feita justiça de Deus. E Deus olha para si e para mim, depois de nascermos de novo, depois de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, depois de ter sido feita a justiça de Deus, Ele olha para si e para mim, não é? Separados da lei. Muitos ainda hoje gostam de buscar a lei de Moisés. Ele olha para nós separados disso, nós acabamos de ler. Amém? Ele olha para nós como justiça dele, como justiça de Deus. Amém? Antes da obra redentora do Senhor Jesus na cruz, as instruções de Deus, os mandamentos que Deus deu, foi para uma nação que Ele libertou do Egito, a nação de Israel. Ele deu todas aquelas leis porque uma nação precisa de leis, ou não? Nós temos a nossa Constituição portuguesa, não é? E nós gerimos todos os nossos afazeres, nossa maneira de viver, nossa maneira de estar no país, segundo essa Constituição, essa lei. Ora bem, Deus deu a sua Constituição à nação de Israel para que houvesse ordem, o minimamente, não é? Nas coisas, e também para anunciar a vinda do Senhor Jesus, o Salvador, uma nova aliança. As alianças, os concertos, os sacrifícios de animais, o sacerdócio, enfim, todos aqueles ensinamentos de então eram para o povo de Israel, certo? O povo dele. Porém, sabemos que a lei não remove pecados, não é? A lei não remove a culpa. A lei, enfim, não paga dívidas, não é? Quando se faz promessas, quando se fazem coisas, a lei não apaga isso. Pelo contrário, a lei não remove medos, receios disto e daquilo, como nós lembramos há bocado de Abacuque, para nós não termos medo, embora os jornais e as televisões falem de crise e de essas coisas, inflações e não sei o quê, o ano que vem vai ser pior, não temam, porque nem que nada floresça, nem que nada dê fruto, nem que os animais não deem as suas crias, nós nos alegramos do Senhor. Vamos alegrar no Senhor nosso Deus, amém? É isso que a Bíblia diz. Então vamos alegrar no Senhor. Na cruz do Senhor Jesus, a lei foi removida. A lei foi removida, foi cancelada. E em vez da lei, veio a justiça, ou se você quiser, a retidão de Deus, que se tornou disponível para todos, para toda a humanidade, todos quantos quiserem aceitar essa justiça. Amém? De Deus. E é através dessa justiça que olha para nós como seus filhos, não mais debaixo da lei, mas separados da lei. Somos seus filhos, somos justiça de Deus. Amém? Independentemente de cor, de raça, de género, sei lá, de renda, ou dinheiro na conta bancária, ou nível social, independentemente dessas coisas todas. Quem tem Jesus é sincero para com o Senhor, esse alguém foi feito justiça de Deus. Isso é uma bênção do Senhor nosso Deus. Amém?
A retidão de Deus. A justiça de Deus, repito, que foi separada da lei, que é separada da lei, faz parte daqueles que aceitam Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ama o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca. Deus ama as pessoas. Deus quer que as pessoas venham a Ele. Deus diz, venha. Deus ama. Toda a gente, Deus quer que eles cheguem mais a Deus. E essa justiça, essa retidão, é para quem faz isso, quem se chega a Deus, quem aceita o caminho, o único caminho para o Pai, que é Jesus. Quem aceita Jesus é feito justiça de Deus, feito família de Deus, não é? E glória a Deus. Agora, o que perante os pecados do homem, porque o pecado causava ira a Deus, não é? Deus zangava-se com a desobediência das pessoas. Esse pecado, o que perante os pecados do homem causava a ira de Deus, foi substituído pela graça de Deus. Pela graça, pela compaixão do Senhor, amém? Para com o homem, apesar dos seus pecados. Porque Jesus nasceu da Virgem e por isso Jesus, quando caminhou aqui na terra no seu ministério, Jesus era um homem imortal. Não havia morte nele, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e Jesus não era sem pecado, logo Jesus era imortal. Ele andou aqui estes 30 e tal anos na terra como um imortal. Depois ele entregou-se por amor a si e a mim, para morrer, para pagar o preço. Para quê? Para na cruz ser feito pecado. Porque o pecado é o salário, aliás, a morte é o salário do pecado, não é? Para que ele pudesse morrer por si, por mim na cruz, ele fez pecado. E Deus descarregou a sua ira sobre ele. Sobre aquele pecado que estava em Jesus. E a partir de então, ele já não mais odeia, não mais tem ira, mas tem graça, tem amor, tem compaixão. Amém? E aqueles que o aceitam são feitos justiça de Deus. Deus olha para eles já não mais com lei, com não sei o quê. Ele olha para eles como filhos. Amém? Filhos do Senhor, na sua graça e compaixão. Portanto, pela obra redentora do Senhor Jesus, Deus deixou de olhar para a humanidade através da lei. Não sei porque que os homens, alguns ainda insistem na lei. Não é? Se ela já foi anulada, cancelada. Mas, enfim, não é que ela não dê boas informações, boa moral, enfim, que não nos ajuda a sermos pessoas melhores perante o Senhor. Amém? Não é isso. Mas guardar a lei, não mais. Porque a Bíblia diz que, lá em Tiago, se nós tentamos guardar a lei e falhamos numa coisinha pequenininha, falhamos em toda a lei. Não vale a pena. Graças a Deus pela graça de Deus em nossas vidas. Não é? Então, uma vez removida a lei, Deus olha para a humanidade com amor. Tal como aconteceu com o profeta Elias. Sabem da história de Elias? Um homem tremendo, um homem de Deus tremendo, e que depois de muita coisa que Deus fez através dele, o homem corajoso, avançou na fé de Deus, destemido, arriscou a sua própria vida várias vezes por amor ao Senhor, para mostrar Deus à população, para mostrar que a população precisava de dobrar os joelhos a Deus, etc, etc. Seguir esse Deus, não Baal ou outro Deus falso, mas é esse. Sabemos o que é que ele fez com os profetas falsos, os profetas de Baal, tudo isso, né? E depois, no dia seguinte, depois de matar tanto profeta, falso profeta, ele recebeu uma carta de Jezabel, a rainha Jezabel, que era a sumo sacerdotisa de toda esses falsos profetas, dessa religião do Baal. Ele recebeu uma carta, olha, assim como a cabeça dos meus profetas rolaram, a tua não passa da manhã, a tua também vai rolar. O que aconteceu, Elias? Ai, coitado de mim, ninguém me ama. Fugiu para longe da civilização, lá para longe, correu, depois deitou-se debaixo de um zimbro, que é uma planta xerófila lá no deserto, e aproveitando a sombra do zimbro, deitou-se, oh Deus, agora leva-me, Senhor. Mata-me, Senhor. Eu quero morrer, Senhor. Já não quero mais essa vida, Senhor. Aquelas estressadas todas que as pessoas às vezes
dá-lhes na cabeça, não é? E, Senhor. Então, e adormeceu, quando acordou, tinha lá um bolo, um anjo veio e fez-lhe um bolo e deu-lhe água para beber e disse, toma, come, bebe. Ele comeu e bebeu, enfim. E depois disso, deve ter sido um bolo muito especial, porque Elias correu 40 dias, 40 noites. Correu, sem parar. 40 dias, 40 noites. Aquele bolo era espetacular, não é? Correu. Para onde é que ele foi? Para o monte, mas mais longe da civilização. Não era para aí que Deus queria que ele fosse. Mas nós temos a tendência, às vezes, quando ficamos em nós próprios, quando nos esquecemos, somos justiça de Deus, fazer as nossas coisas à nossa maneira. Ou não é? Então foge e mete-se aonde? Numa gruta. É aí que as pessoas se metem, geralmente, quando têm problemas na vida, quando têm situações difíceis. Metem-se numa gruta. Fecham-se na sua conchinha, lá na gruta. É tudo trevas, é tudo escuridão, nada brilha. Alô? Não é? E Deus fez ver ao profeta. Vamos ler. Em 1 Reis 19, versículos 11 a 13. 1 Reis 19, 11 a 13. Diz assim: diante dessas palavras, Deus disse a Elias: sai deste lugar. Sai disso, pai. E vai ficar diante de mim, no alto do monte. Vem ao meu encontro. Deixa dessas tretas. Então, o Senhor passou por ali. Olha só. Porque nós queremos o fantástico. Se não for o fantástico acontecer, porque Deus não nos ama, porque estamos abandonados. Deus fez passar um vento muito forte. Olha que vento. Esse vento fendeu os morros, partiu as rochas em pedaços. Que vento é esse? Contudo, Yahweh não estava no vento. Quando o vento arrefeceu, ainda por cima era quente, né? Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor de terra. Em seguida ao terremoto caiu fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Uma voz meiga, mansa, meiga. E assim que Elias, porque é profeta, ele discerne as coisas do Espírito, assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, pensava que estava lá muito vento e não sei mais o que lá fora, da caverna, e saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz, a voz do Senhor, lhe indagou: que faz aqui, Elias? Sai dessa, meu. Que é isso? Estás aqui a fazer o quê? Mas aqui eu sou quem? Para tu não confiares em mim. O que é que tu pensas de mim? Que sou incapaz. Sai disso. E Deus diz-nos que ei, saiam dessa, porque vocês são justiça de Deus. Vocês são meus filhos. Eu jamais vos deixarei, eu jamais vos desampararei. Você acha que é só conversa isso? Isso é realidade. Deus está conosco, irmãos. Aconteça o que acontecer, Ele está conosco. Jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei. Essa é uma realidade. Temos que crer nisso. Bendito seja o seu santo nome. Porque assim que também o trovão, sei lá, o vento forte, o terremoto, o fogo, passaram, e Deus não estava nessas coisas, veio um sussurro. Deus fala conosco assim, manso. Sabe que as coisas de Deus são feitas em silêncio? As pessoas querem ver grandes sinais, altos sinais acontecer para saber que é Deus. Não. Os maiores sinais que Deus faz, sussurro. Muitos não se apercebem aquilo que Deus diz. Amém? O próprio templo de Salomão, que, aliás, quem fez as plantas, quem tratou com os arquitetos, fazer a planta do templo, foi Davi. Só que ele não pôde erguer o templo por causa que tinha muito sangue nas suas mãos. Mas ele mandou para o rei vizinho, outros Líbano, cortar os cedros, tudo à medida, tudo, cortar as pedras à medida, levaram as pedras para o site onde ia ser construído o templo, e a Bíblia diz que o templo foi erguido em silêncio. Não se ouviu nem machado, nem serrote, nem nada. Eles puseram as pedras em silêncio. E Deus trabalha assim em nossas vidas.
E muitas vezes nós não nos apercebemos porque nós não estamos atentos. Nós esquecemos que nós somos justiça de Deus. E achamos que as nossas ideias, aquilo que nos dizem, pessoas que nem têm a mínima ideia de quem é Deus, nos dizem, achamos que é sabedoria. Irmão, vamos estar atentos àquilo que Deus diz. Nós somos justiça de Deus. Ele fala conosco. Ele ama-nos. Amém? Ele ama-nos. Então, há coisas que são ditas sobre a justiça ou a retidão de Deus para conosco. Número 1, a justiça de Deus, ou a retidão de Deus, como você quiser, é para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, sem distinção. Para todos. Sem distinção. E aqui eu quero fazer uma ênfase. É que nós, gentios, nós que não éramos Israel, amém? Nós que éramos estranhos a essas coisas de Deus, nós que não participávamos das alianças que Deus tinha com o povo de Israel, hoje, na era da igreja do Senhor Jesus, nós participamos. E nós fomos insertados na videira verdadeira. Não é? Nós fomos enxertados. Nós fazemos parte. Nós também agora, porque aceitamos Jesus, tanto os judeus messiânicos, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que creem, porque muitos dizem que Ele é um impostor. Eu não ando com essa gente. Eu ando com aqueles que dizem que Jesus é o Senhor. Não é? Então, esses são feitos de justiça de Deus ou não? E nós também, quando aceitamos, somos feitos de justiça. Não há distinção para Deus. Amém? Então, a Bíblia diz assim, Romanos 11, 22 e 24. Romanos 11, versículos 22 a 24. Diz assim: Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo. Há muitos judeus que não creem que Jesus é o Senhor. Eles caíram da graça, não é? Embora Deus os ame, Deus quer que eles se salvem. Tal como o gentio, Deus quer que todos os gentios se salvem, não é? Mas bondade para contigo, olha a condição, desde que permaneças firme na bondade de quem? De Deus. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, os judeus, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Uau! Versículo 24 diz: afinal de contas, se tu foste cortado da oliveira brava, que nós éramos da oliveira brava, Ele cortou-nos, nós éramos um ramo dessa oliveira, Ele cortou o ramo da oliveira brava, brava por natureza, pecadores, não é? E de forma sobrenatural, novo nascimento, foste insertado na oliveira cultivada, na oliveira de Deus. Quanto mais serão insertados os ramos naturais em sua própria oliveira, quanto mais os judeus. Uma vez eu disse, eu tenho amigos judeus, prontos, e muitas vezes quando nós nos reunimos em Gibraltar, ou em Malta, ou em Chipre, ou sei lá onde, para orarmos, aparecem esses irmãos de Israel. Eu às vezes brinco com eles. Eu disse, tu tens que suportar esse gentio agora, pá. Tens que aguentar com esse gentio, agora tens que me amar. Não tem outra maneira, tens que me amar. E eles ficam assim, rindo-se comigo, batem-me nas costas, assim, a brincar. Eu digo-te mais. E eu aceitei Jesus para vos causar inveja. É isso que a Bíblia diz. Que eu também agora sou dele. Não é só para ti, é para mim também. Agora somos irmãos. Paciência, tens que me gramar, irmão. Assim, uma brincadeira, não é? Eles sabem, são messiânicos, eles sabem, riem-se, abraçam, e glória a Deus por isso. Amém. Então, essa justiça, antes de mais, é algo em que nós nos tornamos, ou não? Fomos feitos justiça de Deus. E não foi algo que tenha sido acrescentado a nossas vidas. Continuamos a ser os mesmos pecadores, as mesmas pessoas, só que agora, porque aceitamos Jesus, a justiça de Deus foi-nos acrescentada. Não, nós fomos feitos justiça de Deus. Agora nós vivemos em novidade de vida. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Bendito seja o nome do Senhor. Em Cristo, eu já não sou mais um pecador
que apenas foi salvo pela graça de Deus. Não. A minha natureza transformou-se sobrenaturalmente, ou não? Deixei de ser da oliveira brava, por natureza, e fui enxertado na oliveira cultivada, na oliveira do Senhor, sobrenaturalmente. A minha natureza é outra. Amém, queridos? Aleluia. Sou um limoeiro que dá pêssegos doces. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, éramos pecadores, mas fomos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé do Senhor, como nós já falamos, através da obra consumada de Jesus na cruz. Sim ou sim? Ok? E assim nós nos tornamos justiça de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum, de Jesus, não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Na sua nova natureza, no novo nascimento, você é filho de Deus. Amém? E justiça de Deus. Graças a Deus. E depois, uns versículos antes, 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17, a Bíblia diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É? Agora está na oliveira cultivada, não é? É nova criação. As coisas antigas já passaram, já não somos mais da oliveira brava. Amém? Eis que tudo se fez novo, sobrenaturalmente. Tudo se tornou, fez novo para nós. Quando Jesus entregou o seu Espírito a Jesus, ao Senhor, e disse, está consumado, e correu, lá embaixo no templo, o véu rasgou-se de alto a baixo. Amém? Um véu que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para perdão dos seus pecados, para expiação dos seus pecados e os pecados do povo. Não é? Uma vez por ano, os irmãos conhecem essa passagem. Ninguém mais podia entrar no lugar santíssimo. Mas, depois da obra do Senhor Jesus, aquele véu rompeu-se de alto a baixo. Significando que agora, todos nós somos sacerdotes em Cristo, aqueles que aceitam Jesus. Todos nós temos acesso à presença do Pai, porque o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, com os querubins por cima, no propiciatório, e ali havia uma luz que era a Shekinah, glória de Deus. Uma luz sobrenatural que estava ali. E agora nós temos acesso à presença de Deus. Eu já não preciso mais de um sacerdote para fazer rezas por mim. Eu posso ir direto ao meu Pai. Ele é meu Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz ele. Eu vou por Jesus, eu tenho acesso ao meu Pai. Eu posso estar lá, eu não vou só lá para chorar. Muitos só se lembram de Deus quando as coisas correm mal, não é? Eu não vou só lá para chorar, eu vou lá para me rir com Ele também. Deus, posso me sentar um pouco no teu colo, Senhor? E fico ali. Ele gosta disso também, ele merece, não é? Também. Um bocadinho de carinho da nossa parte, não é? Dame. Não. Ajuda. Assim, não. Vamos também fazê-lo alegre, amém? Em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus por isso, porque nós somos justiça de Deus, nós temos acesso à presença do Pai. A partir do dia de Pentecostes, dia que marcou o início da igreja, o Espírito Santo move-se em nós, ou não? Ele vem habitar em nós porque aceitamos Jesus, porque nascemos de novo. Ele vem habitar em nós porque agora nele nós somos justiça de Deus, ou não? Ele está em nós. E agora nós somos a retidão de Deus. E essa retidão vive no nosso interior, ou não? Glória a Deus. Por isso, a igreja hoje tem as alianças, as promessas, a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor, para levarmos todas essas coisas maravilhosas para todas as nações da terra. Amém? Todas as nações. Mas aqui há um problema. Deus quer que a gente leve a palavra, porque Deus não quer que nenhum homem pereça, que nenhum homem se perca, que todos venham à salvação, todos conheçam Jesus, todos nasçam de novo, todos sejam feitos justiça de Deus. Amém? Ele não quer que ninguém se perca, mas não vai torcer o braço de ninguém, para não.
Ele vai dar as colheres, porque Deus respeita as decisões e as escolhas dos homens. Ele diz, olha, eu aconselho, escolhe-me a mim, escolhe esse caminho, mas tem outro, escolhas outro. Eu vou continuar assim a falar um pouco de vez em quando no teu coração, a ver se tu despertas para a realidade, não é? Mas tem que ser tu a escolheres. Amém? Então, glória a Deus, nós temos que levar a palavra de Deus para todo mundo, para que todo mundo tenha escolha, ou não? Da palavra. Jesus diz em Marcos 16:15 que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Glória a Deus. Eu tenho pregado o evangelho, não me envergonho do Senhor Jesus, tenho dado a cara para as coisas do Senhor. Amém? E todos nós somos justiça de Deus, devemos fazer isso para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Amém? Agora, além disso, nós somos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores, né? Embaixadores de Cristo. Ou seja, cada um de nós é uma embaixada de Cristo aqui na terra. Cada um de nós é uma embaixada. Você sabe o que é uma embaixada, não é? Outros países têm embaixadas em países estrangeiros e essa embaixada representa o país onde eles vêm. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20, estamos lá perto, andamos lá perto, diz que, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós vamos dizer às pessoas que se devem reconciliar com Deus. Amém? Crendo na obra do Senhor Jesus. Esse foi o número. Número 2, a justiça e a retidão de Deus está sobre toda a gente. É para toda a gente que aceita Jesus, mas também está sobre. Ele veste-nos com vestes de justiça, ou não? Nós somos crentes, nós estamos vestidos com vestes de justiça. E é aqui que eu quero falar mais sobre esse tema da justiça de Deus. Porque um dia aceitamos Jesus. Então, o mesmo Deus que em Jesus nos tornou sua justiça em Jesus, esse mesmo Deus vestiu-nos com vestes da sua justiça. Amém? E essa sua justiça que Deus fez é para que seja visto em nós. As pessoas que não têm Jesus, as pessoas lá fora, precisam de ver a justiça de Deus em nós. Nós que aceitamos, temos essa responsabilidade, sem palavras, mostrar a justiça de Deus a eles. Amém? Precisa ser visto. É por isso que Davi, ainda do Antigo Testamento, mas Davi teve uma revelação tremenda de Deus. Em Salmos 132, versículo 16, Davi diz o seguinte, como profeta de Deus, Salmos 132, 16. Diz assim, vestirei de salvação os seus sacerdotes. Algum sacerdote aqui? Essa veste de salvação são vestes de justiça de Deus. Amém? E seus fiéis a celebrarão com grande júbilo. Ou seja, existe uma salvação de Deus, amém? Que é vista por Deus. Deus já não olha mais para nós através da lei. Ele olha através da sua justiça em nós. Amém? Ele vê essa sua justiça. E essa mesma salvação, deve ser vista, essa mesma justiça em nós, deve ser vista pelo mundo também, deve ser reconhecida para as pessoas que não têm Jesus. Já aconteceu, você ama Jesus, você caminha de uma forma agradável a Deus no seu dia a dia, as pessoas olham para si e alguém um dia lhe diz, chega essa pessoa e diz, eu gostaria de ter aquilo que você tem, você é diferente. Já aconteceu. Essa pessoa está a ver a justiça de Deus em si. Está a ver a justiça? É isso que nós devemos mostrar ao mundo, a justiça de Deus. Então vamos permitir que essa justiça, que essa retidão do Senhor, amém, que está dentro de nós, também opere no nosso exterior. Que as pessoas possam ver a justiça de Deus em nós. Olha o nosso amigo Abraão. Mas muitos crentes fazem como Abraão tentou fazer. Romanos 4:13. Romanos 4:13 diz assim, porquanto não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé, a justiça de Deus, que ele recebeu a promessa, não é? Mas, no entanto, Abraão, mesmo
séculos antes de Deus dar a lei a Moisés, Abraão estava a querer fazer as coisas para agradar a Deus no seu esforço. Vamos ajudar Deus nisso, vamos ajudar Deus naquilo, porque Ele sozinho não consegue. Vamos fazer a nossa parte também, irmão. Isso é lei, isso é religião, não é? Então, e um dia, Abraão descobriu qual era a diferença entre a lei e a fé. E de tal maneira ele descobriu que Deus disse que ele era o pai da fé. Abraão é o nosso pai da fé, não é? E, embora a lei não tenha sido dada, nosso amigo Abraão tentou com as suas próprias forças, amém? Que as coisas acontecessem em sua vida, aquilo que Deus disse que ia fazer na vida dele. Vais ter um filho. Sabe dessa, não é? E Deus apareceu lá com mais 2 anjos. Os anjos iam a caminho para a destruição de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E eles passaram lá pelas tendas de Abraão. Abraão mandou matar um cordeiro e serviu-os, como fazem no Médio Oriente, assim que se recebe, né? As pessoas, os visitantes, lavou-lhes os pés e tal, debaixo da árvore, comeram, conversaram. Abraão intercedeu por Sodoma, para que Deus não destruísse Sodoma, por causa do pecado, etc. E depois Deus disse, ele disse, Senhor, eu tenho tanta coisa, tu abençoaste-me tanto, mas se eu bato a bota agora, quem vai ficar com tudo isso é o meu gerente, porque eu não tenho herdeiro. Senhor, disse, não, tu vais ter um filho. Sarita estava lá na tenda a ouvir a conversa. A gente não faz isso aqui, não. Quando ele ouviu Deus dizer assim, tu vais ter um filho de Sara, Sarita riu-se, não é? E Deus diz, o teu filho vai se chamar Isaac. Isaac quer dizer riso. Porque Sarita riu-se. Na dúvida, né? Como é que ela essa idade? Não é? Deus é Deus, ou não? Mas pronto. Depois, finalmente Abraão compreendeu, mas até lá, o tal herdeiro nunca mais aparecia. Então, vamos ajudar Deus, Sara? Acho que sim, vamos ajudar. Chama-te aquela escrava linda egípcia. Pois é, o bandido, não é? E tiveram Ismael, Abraão e a escrava. A criança nasceu e passou para ser filho de Sara, que nunca, na verdade, aconteceu, não é? E pronto, esse é o meu herdeiro, olha só. Deus disse que ia nascer de Sara. Deus disse que ia nascer de Sara, não é nascer de outra mulher, que depois essa criança ia ser filha de Sara. É assim que as pessoas fazem ainda hoje. Querem ajudar Deus. E pode mesmo que as coisas não funcionam. Hã? Nós somos justiça de Deus, nunca nos esqueçamos disso. E Deus tem andado a dizer a Abraão, através dos anos, Abraão, fica quieto, deixa que eu faça as coisas, como eu te disse que ia fazer na tua vida. Fica quieto, deixa que eu faça. E ele não, tem que ajudar, tem que fazer da minha maneira, tem que mais minha, não sei o quê. E pronto. Até que, 30, 40 anos depois, finalmente, caiu a ficha em Abraão. E ele disse, ok, Deus, agora fala tu, Senhor, eu vou ficar quieto. Aí Abraão, vai ficar quieto mesmo? Vou. Então, olha, esse é o único herdeiro que tens aí, pega nele, olha, carrega o teu Porsche, vai até o monte Moriate, não é? E oferece um sacrifício para mim. Abraão disse, eu disse para ficar quieto, eu disse que ia ficar quieto e que ia fazer as coisas, agora tem que obedecê-lo. Pegou no seu filho, suas jumentas, alguns servos, e lá vão eles com lenha, foram até o monte Moriate. Abraão disse uma coisa para os seus empregados, para os servos, olha, vocês fiquem aqui, guardem os animais, eu e o menino, nós vamos subir, vamos adorar a Deus no monte e vamos descer. Não é vamos subir e depois eu desço, não. Vamos subir e vamos descer. Abraão acreditava que mesmo se ele matasse o seu filho, lá em cima, em sacrifício a Deus, Deus o iria ressuscitar.
pôs a lenha nas costas do seu filho, subiram ao monte, montou lá o altar com pedras. Deus não gosta de escadas, sabia disso? Deus não gosta de escadas. Os altares dele não tinham escadas. E montou lá o altar, e o menino começou, espera aí, aqui é uma coisa que está errada. Ô pai, pronto, o altar está aqui, a lenha está aqui, mas pai, onde está o cordeiro? E o pai ali agarrou o filho, amarrou, pôs em cima da... Né? Ele diz, filho, Jeová Jireh, Deus proverá. Olha a fé do homem. Pega no cutelo, na faca, ia para imolar o filho, e o anjo pegou a mão. E Abraão disse, tu não faças tal coisa. Não é? Agora vejo que tu realmente és obediente. Olha aí o cordeiro aí preso pelos chifres nos espinheiros, sacrifica-o. Quem é que tinha uma coroa de espinhos na cabeça? Quem é que foi sacrificado no altar? Curiosamente, Monte Moriá, o mesmo monte que o Filho de Deus subiu com a lenha nas costas, com a cruz. No mesmo monte que Abraão ia para sacrificar o seu filho. E ali, isso abriu os olhos a Abraão. Abraão começou a entender. Então, amados, nós temos que permitir que o mundo veja que nós somos justiça de Deus, que nós somos retidão de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vê o fruto dessa nossa justiça de Deus em nós, mas as pessoas também precisam de ver esse fruto. Amém? Eles precisam de ver. Eu não fui salvo porque um dia Deus achou que me ia salvar porque eu era, até não era tão mauzinho assim, era bonzinho, então vou salvar este. Não. A pessoa não é crente, mas é bonzinho, faz bem aos pobres. Não, isso não vai salvá-lo. Isso não vai salvá-lo. Se fosse salvá-lo, por que Jesus tinha que morrer na cruz? Se fosse para essas boas obras. Pelas boas obras ninguém é salvo. É salvo pela obra de Jesus. Aceitando a obra redentora de Jesus na sua vida. Amém? E nós fomos salvos porque nós éramos pecadores e precisávamos ser salvos para não nos perdermos eternamente do Senhor. E Ele quer que as pessoas sejam salvos. Olha aí, Efésios 2:10, diz assim, Efésios 2:10. Ele quer que nós aceitemos Jesus, sejamos justiça de Deus e vivamos em boas obras. As boas obras são as obras que Deus tem para nós fazermos. Amém? Olha aqui, Efésios 2:10. Diz assim, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Não aquilo que nós achamos que é bom, é aquilo que Deus nos manda fazer que é bom. Amém? As quais Deus preparou no passado, já em Cristo, né? Para que nós as praticássemos hoje. Meu Deus, e Deus, se nós somos sinceros, irmãos, Deus faz coisas tremendas. Nós tivemos há tempos, aqui uma semana atrás, um senhor que veio lá, longe, lá da África. Não sei o que veio para aqui, teve a minha casa. As coisas não funcionaram. Conseguiu trabalho porque era um excelente pintor, um excelente não sei o quê. Conseguia trabalho, mas assim que falava com as pessoas, olha, vou aí hoje, eles diziam, não quero. Ele diz, olha, eu disse para ele, olha, as portas que Deus abre, ninguém fecha. Mas as portas que Deus fecha, também ninguém abre. Não sei se estás a perceber. Não é? Ele tinha um problema para resolver lá em África. Eu sempre tenho dito, Deus pode me levar a mim à China. Levam-me para a China, levam-me, sei lá, para a Indonésia, levam-me para lá nos recantos da terra, para que eu ali possa entender algo que aqui no meu ambiente, não vou entender nunca. Ele tira-me do meu ambiente para eu ir lá longe, para eu entender que Deus quer falar comigo. Porque aquele sussurro no meu ambiente eu não ouço. Então ele leva-me para estar sozinho, sentir-me desamparado, ali começa a clamar por Deus, ou não? Aí Deus fala. E ele voltou. Essa semana ele voltou. Eu digo assim, olha, eu gosto de falar a verdade. Eu não acredito. Tens problemas para resolver lá, possas vir para aqui fazer coisas e Deus vai te abençoar. Não acredito. As pessoas pensam que Deus é palhaço.
Abençoa-me, Deus. Mentem, fazem mal, são injustos e depois, não, Deus vai me abençoar. Não, Deus é santo. Sede santos porque Deus é santo. Ele mandou-me um WhatsApp e disse, olha, quero agradecer a tua palavra. Foste o único que me falou assim. Então, eu estou a voltar esta semana para a África para resolver a minha questão. Isso fazes tu muito bem, Deus te abençoe. E tu vais ver como as coisas vão correr bem. Não vale a pena fugir das situações e dos problemas. Porque, não, eu quero-te na minha igreja, então eu vou-te fazer festinhas para ficar satisfeito, para dizer que eu sou uma boa pessoa. Vais ficar, eu falo a palavra de Deus, irmãos. Amém? A palavra que me liberta, não é? E esses frutos têm que ser vistos pelas pessoas. Nós temos que viver esse fruto da justiça perante as pessoas. Os irmãos ouviram, há um ditado, há um dizer, não ditado, mas um dizer que ações falam mais alto do que palavras. Já ouviram isso, né? Ações falam mais alto do que palavras. O problema com a maior parte dos crentes é isso. Mas ações zero. Ações da justiça de Deus, zero, mas falam Jesus já frito, Deus cozida, a Bíblia não sei o que, lá no forno, e não sei o que mais. Mas eles não vivem a justiça de Deus. Eu estou cansado de crentes assim. Eu amo Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas a viver a justiça está quieto. Ainda vivo a minha maneira, ainda fico aí, de quem? Plantar batata, mano. Que é isso? Amém? E, olha só, o próprio rei Davi naquela época já compreendeu isso. E Davi escreveu em Salmo 119, versículo 11. Davi escreveu o seguinte, Salmo 119, 11. Em meu coração conservei a tua promessa, ou seja, a tua palavra, para não pecar contra ti. E se eu digo que sou justiça de Deus, eu digo que amo Jesus, que Jesus é meu Senhor Salvador, eu não vivo essa justiça aqui no mundo, eu estou a pecar contra o meu Deus. Deus merece melhor, amém? Deus merece melhor. Infelizmente, muitos crentes, não só crentes, pastores, descredibilizam a igreja, fazem coisas. O mundo não é lorpa. As pessoas do mundo não são estúpidas, ou são? Eles não querem nada. O quê? Com essa gente está quieto. Não é? Fazem coisas que as pessoas não querem nada a ver com Deus. Não é? E isso é um prejuízo para a igreja, ou não? E nós temos mostrado diferente. Essas pessoas falam de Jesus. São melgas, desculpa o termo. Falar de Jesus às pessoas. São melgas. Não buscam, Senhor, qual é o tempo certo para falar a essa pessoa de ti. Não, encontra na rua, olha, quero falar com... Não! Essa pessoa primeiro quer ver a justiça de Deus em ação na tua vida. Só depois é que ele vai dar ouvidos. Não, nós queremos falar e queremos que ele aceite. Não funciona assim. Não funciona assim. As pessoas não são estúpidas. Não é? Irmãos, eu na minha vida tive várias pessoas, não vou dizer nomes, mas eu tive um general angolano, de joelhos, a aceitar Jesus comigo. Tive um professor de economia da Universidade de Aveiro, de Coimbra, e outras pessoas mais. E sabe o que é que eles me disseram? E digo isso para a honra e glória do Senhor, não para mim. Para a honra e glória do Senhor, disse: consigo sim. Consigo sim. Posso ver que você é mesmo de Deus. Que você é. Por isso eu estou aqui. Eu acredito naquilo que você me está a dizer, porque tenho visto isso na sua vida e na da sua esposa. E na dos seus filhos. Consigo sim. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora há crentes que citam a palavra, declaram a palavra, como Gálatas 2, versículo 20, e depois não fazem nada daquilo que dizem. Gálatas 2, 20 diz assim: conhecem bem essa escritura, irmão, estou certo. Foi crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será? Será mesmo assim que Cristo é que vive?
E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e sacrificou por mim. As pessoas dizem, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas continuam a querer fazer as suas vontades. Continuam a ficar ofendidos. Continuam a ofender quando uma pessoa fala a palavra de Deus. Continuam a fazer essas coisas todas. Isso é que Cristo vive nelas? Por amor de Deus. Onde está a justiça de Deus? Amém? Nós temos de viver, porque pela justiça de Deus, sem palavras, as pessoas vão acreditar em nós. Olha só, dizem, mas olha o que eles fazem. Não é o que eles dizem? Só querem é dinheiro. A igreja só fala em dinheiro. Eu estive em igrejas que eu saí. Disse a pessoa que me convidou, irmão, não vai levar mal, mas eu vou sair. Mais de 2 horas a falar de oferta de dinheiro, fora a pregação. 3 ofertas levantadas, ainda não tinham pregado. E depois, quando dizia, agora eu vou começar a pregar, e eu disse, pô, irmão, tchau. Eu vou lá fora. Pastor, vai lá fora. Não, eu vou lá fora, o Espírito Santo está lá fora, eu vou lá ter com ele. Parece que o que morreu na cruz é o dinheiro. Não é? Parece que quem morreu na cruz é o sinal do euro, ou o cifrão do dólar, ou sei lá. Não, quem morreu na cruz foi Jesus. E nós temos que mostrar Jesus às pessoas, ou não? É certo que Deus quer que a gente dê, é verdade. Amém? Mas não vamos fazer mais ênfase sobre o dinheiro do que aquilo que nós devemos fazer ênfase, que é Jesus, é a salvação. Para as pessoas salvarem-se, ou não? Oh, glória! É por isso que as pessoas, como eu digo, repito, as pessoas do mundo não são estúpidas, não são lorpas. Nós andamos aí todas super não sei, espirituais. Falar de Jesus, glória a Deus, Jesus é o amor, Jesus. Por que você não vive a justiça de Deus? Sem uma palavra, mostra Jesus às pessoas, primeiro. Para que as pessoas possam confiar em si quando você lhes falar de Jesus. Amém? Sabe o que me disseram, através dos anos todos? Pessoas do mundo, minhas amigas. Nós não temos problemas contigo. Se falam de Jesus, eu sei que é assim mesmo. E vários aceitaram Jesus. Mas nós preferimos ver o crente agir de acordo com aquilo que ele acredita, ou seja, de acordo com a justiça de Deus, não é? Do que vir aqui testemunhar de Jesus, falar de Jesus. Eu, na minha maneira de ver as coisas, concordo. Temos que mostrar Jesus, mais do que falar, primeiro mostrar. Porque se nós mostrarmos primeiro, as pessoas vão olhar para nós e dizer, não, isso é diferente. Essa ali, essa senhora ali, ou aquele homem ali, é diferente. Não. E um dia Deus diz, agora! E você vai e fala, quero esse Jesus. Diga assim, meu Deus, eu pensei que era tão difícil, afinal foi tão fácil. Pensei que ele nunca ia aceitar, afinal aceitou. Facilmente assim. Por quê? Porque primeiro aquela pessoa teve a estudá-lo. É assim que eles fazem. Então, a ver a justiça de Deus em si, primeiro. Amém? Para depois aceitar ou não. E nós temos que cumprir com essa parte da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus diz, e para terminar, já estou a terminar, João 14,15. João 14,15, Jesus diz o seguinte: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E se eu falo um mandamento, não é para ofender ninguém. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer. Quer a gente concorda ou não é? É assim, é a nossa postura. Na justiça de Deus é assim que nós devemos estar. Se vós me amais, diz Jesus, obedecereis os meus mandamentos, a minha palavra. Ponto. E devemos ter consciência da nossa postura. Há uma pessoa, estou a querer mostrar, não falar Jesus, mas mostrar Jesus. Uma pessoa muito difícil, estrangeiro, engenheiro, muitos macaquinhos na cabeça, muitas fórmulas, muitas coisas na cabeça. E eu nem sequer falo, porque ele não gosta de ouvir falar de Jesus. Ele não acredita em nada. Mas eu estou lá com ele, eu quero lhe mostrar Jesus, sem ele falar uma palavra, sem sequer mencionar o nome de Jesus.
através da justiça que eu recebi dele na minha vida. Quero-vos mostrar Jesus. E eu acredito que um dia esse homem já está com uma idade bastante avançada, mas um dia vai aceitar Jesus. Eu creio. Essa tem sido a minha oração em nome de Jesus. Mas se eu não mostrar a minha vivência, que aquilo que eu vou dizer é realmente aquilo que eu vivo, eles não são louros, paz. O que é isso? Não é? Olha aí. E esse foi o testemunho, esse é o maior testemunho que você pode dar sem dizer uma palavra. Viver a justiça de Deus perante as pessoas do mundo. Foi o que aconteceu numa cidade chamada Antioquia, lá em Atos 11, 25 e 26, com Barnabé e com Paulo lá numa igreja, então ainda chamavam de Saulo, lá numa igreja em Antioquia. Aconteceu lá, Atos 11, 25 e 26. Diz assim: e aconteceu que Barnabé, deixa-me dizer antes de mais nada, Barnabé é como que uma figura de pai espiritual para Paulo. Barnabé é um homem que ajudou Paulo a crescer na fé, que o instruiu Paulo. Mas Barnabé teve sempre afastado. A Bíblia fala muito de Barnabé. Mas Barnabé fazia a sua obra. Amém? Deus gosta desses. Paulo teve que vir à ribalta porque Paulo foi um homem tremendo na fé. Ele cresceu tanto na fé. Deus o usou, mas de maneira, não é? Então ele está na ribalta. E Barnabé por trás dele mal se fala de Barnabé. No entanto, ele foi pai espiritual de Paulo. Diz assim: e aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo, começar a amizade, etc. Encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. E então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igrejinha lá em Antioquia, e ensinaram a muita gente. Ensinaram o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. Em Antioquia, os discípulos, ou seja, todos os membros daquela igreja, os discípulos do Senhor, foram pela primeira vez chamados cristãos. Uau! Porque as pessoas do mundo olhavam para eles e viam o quê? A justiça de Cristo deles. São cristãos. Sabe o que é um cristão? É um Cristo pequeno. Olha só os Cristos pequenos, olha os Jesuses pequenos aí. Mostravam Jesus sem dizer palavras, sem altas pregações na rua, mostravam Jesus na justiça de Deus. Amém, queridos? O mundo quer ver isso e precisa de ver isso para ser salvo. E termino com essa pergunta, queridos. Uma pergunta. O que é que as pessoas do mundo, à sua volta, o que é que a sua família, o que é que os seus amigos, seus colegas de trabalho, etc., veem quando olham para a sua vida? O que é que eles veem? Justiça de Deus? Ou não veem nada disso? Deixo-vos essa pergunta convosco e vocês deem a resposta ao Espírito Santo. As coisas de Deus são sérias. Isto não é uma brincadeira, essa coisa é séria, tem a ver com a eternidade, tem a ver com alguém que sofreu muito na cruz. Alguém que foi odiado. A ira de Deus caiu sobre ele, não odiado, mas a ira de Deus caiu sobre naquela cruz, Jesus. Contra a dor tremenda do Pai fazer aquilo, mas fez porque ele, Jesus e o Espírito fizeram isso, porque Ele nos ama, irmãos. Eles só merecem o nosso melhor. Nada menos que isso chega para eles. Amém? Temos de dar o nosso melhor. Muitos estão na cruz. Estou crucificado com Cristo. Sabe como estão crucificados com Cristo? Uma perna está. Eu quero assim, eu vou ficar ofendido, eu vou ficar não sei o quê. Se nós estamos mortos, você já viu uma pessoa morta, um cão morto, ficar zangado? Está morto, ou não é? Agora, já não mais eu, mas Cristo em mim. E certamente Cristo não se vai zangar, nem se vai ofender. Isso é maturidade cristã. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, que nós não queremos usar a Tua palavra para o nosso próprio proveito, Senhor. Mas nós queremos usar a Tua palavra porque é uma arma que Tu nos deste para nós ganharmos almas para Ti, Senhor. É a rede que Tu nos entregaste para
sermos pescadores de homens. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, amado Senhor. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui, Senhor. Cada um de nós aqui possa ser o verdadeiro pescador de homens, como Tu dizes, Senhor. Possa lançar a rede, possa lançar, Senhor, o Seu testemunho, a justiça de Deus em sua vida primeiro, antes de lançar palavras de salvação em nome de Jesus, Pai. Para que essas palavras possam cair em bom solo, coração fértil, preparado já, Senhor, para receber a semente que é a Tua palavra. Sim, Deus. Obrigado, Senhor.